Realidade em Pauta, ele é um programa de grandes reportagens, então ele é um programa temático. A cada dia da semana a gente aborda um tema e faz uma grande reportagem sobre aquele tema. E para aprofundar um pouco mais, a gente traz especialistas no estúdio. O programa ele vai ao ar de segunda a quinta-feira, às 7 horas da noite. Ele é um programa de meia hora, então a gente visa ali não só informar, mas tentar formar a opinião ou fazer com que o telespectador tenha base o suficiente para ele formar a opinião sobre um determinado assunto. Eu trabalho junto com um produtor assistente, mas basicamente eu penso nas pautas que a gente precisa abordar no programa, tentando mesclar entre todas as editorias que a gente transita aí, né? Para não ficar só saúde, ou só política, ou só economia, a gente mescla bastante, a gente fala bastante pauta de comportamento. Então a gente pensa nessas pautas, distribui para o corpo de repórteres. Nós temos 4 repórteres de rua e um específico que faz sobre alguns materiais internacionais, com os materiais de agência de notícias que a gente assina. O programa ele é feito basicamente pelos repórteres, né? O fato de a gente trazer especialista aqui e entrevistar no estúdio é uma porção, digamos assim, do programa, mas ele é basicamente feito de externas, como a gente chama, são as reportagens de rua. Então são os repórteres que vão buscar essas informações, que vão entrevistar 2, 3 especialistas numa matéria, buscam 2, 3 personagens para falar sobre aquele assunto, para tentar humanizar e trazer aquele assunto mais próximo do telespectador. A ordem é basicamente assim: você entra em contato com o profissional que você quer entrevistar ou com muitas vezes o personagem daquela matéria, conversa com ele por telefone, apresenta a sua pauta, o viés que você quer dar, ou ouvir ele um pouco antes de entrevistar. Isso é um grande diferencial. Então, quando você vai para a rua, vai entrevistar esse profissional, esse personagem, você já tem alguma ideia de qual é a história dele ou do viés daquele profissional. A segunda parte é voltar para a produção, escrever esse roteiro, fazer as gravações, ou seja, do que nós chamamos de off, mas que você ouve aquela voz do repórter, né, na reportagem, e depois que nós finalizamos esse processo, vai para a edição, que é onde a mágica acontece, quando a gente vê que realmente materializa aquilo que só estava na nossa cabeça. O programa Realidade em Pauta ele é gravado, a gente grava ele às segundas-feiras, basicamente para o resto da semana, né? Então, o processo de finalização também é um pouco complexo. Diferentemente de um programa ao vivo, que já sai daqui do switcher redondinho para ser exibido, porque já é exibido simultaneamente, aqui não, a gente passa um pouquinho de pós-produção, a gente passa um pouquinho pela edição, porque às vezes a entrevista que estava calculada para ser em 5 minutos, estava rendendo mais, a gente estendeu para 6 minutos, então a gente diminui um pouco a reportagem de rua, ou a gente tenta ajustar para o tempo ficar dentro do tempo do programa, né, que de conteúdo são 26 minutos. O Realidade é um programa um pouquinho diferente dos outros da Novo Tempo. É um programa diário, então todo dia a gente tem um programa inédito na TV. E em questão da edição, a cada semana os 2 editores do Realidade recebem 2 roteiros ou 3 roteiros para finalizar naquela semana, para ser gravado na segunda o programa final. E aí o programa final volta para a edição para a gente fazer a finalização, colocando GCs, créditos. Bom, além de apresentar o Realidade em Pauta, eu faço parte da produção junto com a Gabriela Frontini. Então a Gabi é como se fosse a editora-chefe do jornal e eu o editor executivo. E nós 2 nos revezamos na busca pelos convidados que virão aqui para participar com a gente da entrevista dentro do estúdio. E a outra coisa que eu faço é cuidar da pauta internacional. Então eu faço as produções das reportagens internacionais. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma assinatura, a gente contrata, a Novo Tempo contrata um pacote da AFP, que é a Agência France Press de Notícias Internacionais. E é por essa agência que a gente tem acesso às informações. As mesmas informações, as mesmas imagens que outros telejornais têm no Brasil, quando se trata de notícias internacionais, são as imagens que a gente tem também para o nosso noticiário. A diferença é que nós não temos mais um noticiário diário, factual, mas a gente usa a mesma fonte de notícias para construir reportagens mais profundas. O Realidade em Pauta, ele é um programa jornalístico. A nossa emissora é uma emissora religiosa, né? A gente tem vários programas nessa linha, mas a gente entende que o telespectador da Novo Tempo não pode ser aquele cristão alienado do mundo. A gente tem que ser um cidadão informado, a gente tem que ser um cidadão que faça diferença na nossa sociedade,
não só no aspecto moral e religioso, mas também num aspecto global, informando, sabendo sobre determinados assuntos. Então é importante que tenha um programa jornalístico muito bem estruturado, que fale de diversos assuntos, assim como os jornais propriamente ditos que a gente tem na emissora, né, os jornais locais. A gente tenta formar um cidadão completo. Tudo que a gente faz aqui hoje, claro que é graças ao Anjo da Esperança. Então, se as pessoas gostam do Realidade em Pauta, se elas se identificam, se elas aprendem com as matérias que a gente exibe lá, é graças ao Anjo da Esperança. Sem eles, a gente não conseguiria fazer nada disso aqui.